Então, assim, pessoal, a gente pode começar, tá? A gente já tem um bom número de pessoas aí. Nosso plano é mostrar como foi a trajetória dos dois na classe Snipe, desde o início até os dias de hoje, as dificuldades, o que a classe mudou nesses tantos anos que os dois velejam, como foi para conseguir chegar nesse nível alto dentro da classe. E como é hoje, quais os desafios de hoje, o que são diferentes do que eram naquele início. A gente vai começar perguntando para o Xande quando que eles começaram a velejar, antes da classe Snipe, em qual classe, quando eles começaram no Snipe e por que eles escolheram a classe Snipe. Pode falar, Xande. Bom, eu comecei a velejar no Snipe logo depois do Optimist. Naquela época, em 1988, a gente ainda não tinha uma vela jovem forte. Então, eu acabei indo para o Snipe, que era uma classe com muita tradição dentro do Janga, dentro do meu clube. E lá a gente tinha muita referência, todo mundo velejava de Snipe. Eu, durante o Optimist, já tinha velejado na proa de alguns caras do Snipe. E tinha a facilidade, né, do material. Tu chutava uma moita, saía Snipe usado lá para te conseguir velejar. Tinha vela emprestada do pessoal que já velejava de Snipe há mais tempo. E foi uma escolha natural, né? A classe era muito forte dentro do Janga, né? Então acabei indo pro Snipe. Eu velejei muito pouco de Optimist, né? Tipo, só 2 anos na classe Optimist. Comecei tarde, com 11, 12 anos. E depois do Optimist, pelo mesmo problema do Xande, não tinha classe jovem na época ainda. Era bem fraca, não tinha 420, outras classes. E eu saí do Optimist usando 39 quilos. Chegar aos 55 quilos, eu tinha quase 18 anos. Depois do Optimist até os 18 anos. Então, a opção na época era velejar de Europa. E era sofrido, né? Porque até para a Europa era leve. Então, mostrei uma foto para minha mulher quando eu tinha 18 anos. Ela falou para mim, ainda bem que eu não te conhecia nessa época. Então, foi duro ali. Pós-optimista, eu não tinha opção de velejar. E fui velejar de Europa. Velejei 5 anos de Europa, mas não muito motivado, né? Porque sofria demais. E apesar da classe ser bastante animada no Brasil naquela época, era uma classe olímpica feminina. E num determinado momento, não sei por que cargas d'água, acho que tanto ir ao clube, ver o pessoal lá de Snipe velejando, eu resolvi comprar um Snipe e velejar de Snipe. Foi no final de 95. Comprei, inclusive, um barco que era do Mano, aí, do irmão do Xande, do Beto. Ele foi correr um campeonato sul-brasileiro lá em São Paulo, aí eu fui lá e trouxe o barco. Ok. Então, a próxima pergunta, o Bebum segue respondendo. Quais eram as maiores dificuldades nesse começo na classe? Depois, quem eram os exemplos, quem eram os caras da classe naquele momento? E quem foi o cara que ajudou, se teve mais de um, quem foi o principal? Bom, quando eu comecei, né, acho que não era tão ruim ainda a questão de material, né, porque a gente já tinha o Tormen, tinha vários barcos Tormen espalhados pelo Brasil. Na realidade, a gente precisava garimpar os barcos para conseguir achar um barco bom, mas acho que não era tão ruim quanto no início, não tão bom quanto é hoje, né.
Um grande exemplo na época foi o Ivan. O Ivan realmente foi uma pessoa que ajudou, não só a mim, né, mas muitos na época. Edu Penido também foi um cara fantástico, foi desde o início lá na fabricação das velas, desenvolvimento das velas lá no Rio. Também foi um grande parceiro na classe. Acho que a dificuldade inicial é sempre se adaptar à classe, né? E proeiro, acho que proeiro sempre foi um problema. Eu nunca consegui, no início, ter um proeiro durante tanto tempo. Normalmente pegava o proeiro ali no meio do ano, treinava um pouco o Rio Brasileiro e depois acabava mudando, não por vontade minha, né? O proeiro, na maioria das vezes, queria fazer outra coisa. Então, acho que proeiro no início de carreira, assim, qualquer classe, acho que é uma dificuldade grande. Você ter ali uma assiduidade, um proeiro fixo, uma pessoa que se desenvolva junto com você no início da classe. E exemplo, obviamente, o Xande, comecei a velejar de sniper, o Xande, tinha Xande Bochecha ganhando praticamente todos os campeonatos, Ivan Pimentel também, não só pela ajuda, mas pelo exemplo que ele era também da minha classe. E era sempre o alvo, né? O alvo era, será que algum dia a gente vai conseguir chegar no nível desses caras aí, ganhar um campeonato brasileiro, que são um campeonato mundial? Essas eram as perguntas que eu me fazia na época. Bom, quando eu comecei na classe, em 88, a dificuldade era muito grande em ter um padrão, sabe? Diferente dessa época do Bebum, em 95, a gente tinha uma dificuldade que cada cara usava um tipo de barco. Então, já tinha os barcos Torben iniciando. O Paulo Santos usava um de madeira 13.000. O Boris usava o barco que caía na mão dele e fazia andar. Então, cada um tinha uma coisa, cara, e a gente não conseguia nem copiar direito. Então, essa era o cenário da classe quando a gente chegou, quando eu cheguei. E a gente não sabia exatamente o que fazer, como fazer, se o que tinha estava bom, se não estava. E a gente ia copiando. O Jangadeiros, ele tinha muita referência. No caso do iate, o Bebum falou, né? No Janga, a gente tinha o tio Marco, tinha o Dodão, tinha o Wilton, tinha o Varliche. Era uma flotilha muito forte. E aí, naquela época, a gente copiava muito os caras. Tudo, olhava como eles faziam, ia no barco, perguntava. E o Janga, ele sempre teve uma característica muito grande de um ajudar o outro. Isso é uma característica muito forte do clube. Sempre foi assim. E todos me ajudaram muito. Todos me ajudaram muito. Especialmente o Dodão, que era o que mais me levava para velejar com ele. Mais me levava para velejar com ele e me ensinava como é que tinha um través, não sei o que, bababá. Mas a gente realmente, naquela época, não tinha nenhuma noção de material. O material era o que conseguia, era o que vinha emprestado de a vela que conseguia trazer não sei da onde, sei lá. A gente não tinha padrão nenhum nessa parte. E a dificuldade gigante que o Bebum falou, e que eu acho que acontece até hoje, é quando tu entra numa classe de dupla, que tu sai de uma classe individual, é tu aprender a lidar com um tripulante, com um proeiro, aprender a lidar com... Isso é um desafio que existe. Eu vejo isso nos guris ainda otimistas, que era a minha ação, e que a gente não sabe tratar. A gente aprende com o tempo, a gente aprende a valorizar o cara também. Às vezes o cara se desanima e sai. Então, muitas vezes, a gente também... Eu tinha culpa nas trocas. Eu fui conseguir me estabilizar com um proeiro
pelo menos uns 4 anos depois, que foi com o Minho, né? Quando a gente conseguiu fazer a sequência de 470 e de Snipe juntos. Mas é a maior dificuldade, sem dúvida, sair, eu acho, de uma classe individual com pouca idade e conseguir se adaptar ao proeiro, né? Naquela época, o que se usava de material e que dificuldade tinha para conseguir isso nesse início aí, ou ao menos nos primeiros anos? No início, a gente usava o que tinha, né? Então, o que caísse na mão, a gente usava. Se a vela fosse Sobster, era Sobster. Se a vela fosse Norte, era Norte. Se o Marco tivesse um grande usado, era o grande usado Rude, que ele usava Rude na época. A maciação. O mastro, normalmente, a gente tinha o que aparecia. A gente não conseguia nunca ter um padrão. Então, eu acho que tem um ponto positivo nisso, que a gente se preocupava muito mais com o velejo, sabe? Com o velejo. A gente podia não ter o material ideal, mas a gente treinava para conseguir fazer com que aquilo andasse. Claro que é pior do que hoje em dia, onde tu consegue te desenvolver dentro do material, mas a gente velejava, sabe? Pega o que tem e vai com o que tem. Então, eu acho que às vezes a gente tem tanta coisa para desenvolver antes de se preocupar com o material, para depois a gente chegar nele. E é duro, porque não tem como funcionar, mas era o que tinha, sabe, Beto? Naquela época, a gente velejava com o que caía na mão, tinha sorte de cair coisa na mão. Bebum? Acho que na minha época foi um pouco mais simples. Como eu disse antes, já tinha os barcos Corbin, né? Muitos barcos construídos no Brasil. As velas a gente também fazia no Rio, e tinha as velas que eram feitas na Argentina. Acho que as velas já caminhavam também assim, com um negócio mais padronizado. E acho que a maior dificuldade na época era mastro, realmente era mastro, porque tinha os mastros Cobra, que a gente usava, cara, se não me engano é um mastro americano, que tinha os mastros perdidos por aí, a gente começava a garimpar e achava os mastros. E Sidewinder era uma iguaria na época, né? Raríssimos mastros Sidewinder no Brasil, era complicado de trazer, caro, tudo. E então talvez tenha sido um pouco mais fácil do que o início do Xande, mas não tão fácil e mais simples como agora, né? Porque hoje em dia todo mundo mais ou menos padronizado ali, né? Os mastros de Le Mans hoje são bons, são extremamente competitivos, mesmo que eu não queira trazer aí um mastro de fora, pode velhar também com o mastro Le Mans. E então acho que talvez tenha sido um pouco menos penoso aí que a do Xande, né? Essa questão de material. Bebum, quando que vocês começaram a trabalhar com o desenvolvimento de material para a classe e como foi? Então, eu e o Xande, a gente começou a parceria em 2008, foi lá no Brasileiro de Santos, um belo dia a gente saiu para tomar uma cerveja, e aí ele me convidou para a gente desenvolver as velas juntos e tal. Naquela época eles estavam mudando, então a gente começou direto desenvolvendo as velas das Aoi. Foi importante, né, porque a gente trouxe assim, a gente conseguiu juntar o que ele achava ideal com o que eu achava ideal, misturou um pouco ali e a gente conseguiu, nesse período todo, né, desde a Zaoli até depois quando a gente voltou para o Olympique, e agora na Quantum, vir aos poucos desenvolvendo as coisas. Por exemplo, as velas partiram praticamente do zero, né, todas as vezes que a gente conseguiu iniciar o desenvolvimento, e acho que foi bom, porque juntou as experiências ali, e acho que a gente conseguiu
dar uma alavancada assim, nessas questões, sabe? Hoje, os brasileiros e as velas dos brasileiros são realmente, acho que, as mais rápidas do mundo. Bom, diferença do início para hoje. Eu acho, bom, primeira coisa, eu acho que naquela época, além da falta de padrão das velas, né, e de mastros, de barco, hoje as coisas são mais padronizadas, um pouco mais fáceis. Um negócio que eu me lembro que para mim é gritante hoje, o peso de tripulação. Quando eu comecei a velejar de snipe, e na época que o Xande e o Bochecha ganhavam todos os campeonatos, o pessoal velejava com 128, 130 quilos. Me lembro que eu corri um campeonato brasileiro em 97 em São Paulo com o Madureira, que era a tripulação mais pesada do campeonato, pesava 140 quilos. E hoje em dia, acho que 140 quilos é uma das situações mais leves do campeonato. Então, acho que isso foi uma evolução. Até conversando com o Xande, ele acha que foi por conta da mudança de regra da classe, do través. Antes tinha través com 12 nós de vento. Hoje em dia já subiram para 15. Então, acho que era uma vantagem grande naquela época velejar, fazer través mais leve, né, com pouco vento e neve. E eu acho que é um negócio meio cíclico também. Acho que as velas engordaram, os machos estão mais duros, e o que começa a favorecer um pouco mais as tripulações mais pesadas. Talvez essa tenha sido, acho que, a maior mudança, assim, né? Porque hoje parece inviável velejar com 130 quilos, né? Não tem ninguém ali que ande na frente, com exceção do amiguinho, né, que veleja tão leve assim. Vai lá, Xandão. A primeira oportunidade que eu tive para desenvolver vela foi em 2001. Foi no trabalho para o Mundial de 2001, que seria em dezembro. Foi com a Norte Seios, Meirelles lá. E ali eu comecei a aprender um pouco sobre o processo de desenvolvimento de uma vela. Depois desse 2001, a Norte não ia mais fabricar, a Norte de San Diego não ia mais fabricar nossas velas de 470. Eu não teria como ter vela para a campanha de 2000 de Atenas, né, de 470. A Olympique me procurou em 2002, falava que me conseguia as velas para a campanha de 470 e eu desenvolvi as velas de snipe para eles, da Olympique. Já com conhecimento, começamos a desenvolver as velas. Eu acho que as velas funcionaram bem, sempre na mesma linha. E ali realmente teve um trabalho grande da minha parte, assim, no desenvolvimento de uma vela que partiu do zero. As velas funcionaram super bem e tal, e ainda faltava, ao nosso ver, uma opinião forte, né, junto para o desenvolvimento das velas. E foi quando eu convidei lá nesse Brasileiro de Santos. Era muito bom a gente ter outras opiniões, sabe? Aquele desenvolvimento da Olympique até 2007 foi tendo a minha opinião como velejador, mas é sempre bom ter uma outra. A gente começou a conversar, a gente sempre se deu muito bem, e a partir dali o Bebum fez parte do desenvolvimento sempre das velas que a gente veio fabricar, né? E é ótimo, porque às vezes o Bebum é um cara mais metódico do que eu, e ele conseguia, às vezes, ir mais no detalhe do que eu mesmo, em relação às velas. Para deixar o Bebum satisfeito não era fácil, né, Beto? Nunca foi uma missão muito fácil deixar o Bebum satisfeito. E isso valeu. Eu acho que as velas hoje são de outra qualidade, e muito graças à contribuição do Bebum aí, da experiência dele, das horas da água, e dessa forma
forma que ele é, de ser tão metódico nessa parte de desenvolvimento. Quanto hoje, como é quando entra na classe, sabe? Eu acho que é tudo muito simples, mas a grande dificuldade que eu vejo hoje é que a formação pessoal hoje ela é muito redonda. O cara que veleja de optimista, com treinador o tempo todo, não veleja sozinho nenhuma oportunidade, quase, não viaja para ficar na casa dos amigos e ter essa experiência mais autônoma. Depois ele vai para uma vela jovem, onde ele é acompanhado sempre por treinador e veleja naquela classe, veleja de 29, veleja de 420, veleja de laser, e não veleja em mais classes, também acompanhado com treinador, raríssimo quando treinam sozinho ou viajam sozinho. E quando esse pessoal chega numa classe adulta hoje, ele se sente muito abandonado, porque ele não desenvolveu essa parte dessa autonomia, de ver as coisas sozinho, de ir para uma vela sozinho, de copiar o cara, que sempre hoje são criados, tem um cara no bote dizendo as coisas para ele. Eu vejo essa mudança cultural, a principal mudança de hoje, sabe? De hoje. Acho que os caras saem muito mais bem preparados hoje em dia, sabendo muito mais do que a minha geração sabia, mas essa fórmula hoje muito redonda de velejar na tua classe específica, sempre com um treinador, acaba que quando o cara vai para a adulta e depende mais dele, os caras não são tão safos, sabe? Então eu vejo isso como a principal dificuldade. Ela é um pouco cultural hoje, a coisa se transformou muito no meu lado. Vai, Beto. Tá, a próxima pergunta é por que chega um momento da vida da gente que da gente não, né, de vocês principalmente, que os títulos começam a aparecer, entendeu? E isso acontece de uma hora para outra, quando se começa a ganhar. Antes tu perdia e depois tu ganha. Qual vocês acham que é esse principal obstáculo, ou se não for só um, mais de um, para que isso venha a acontecer em determinado momento? Xande. Sou eu, né? Comigo foi uma coisa meio natural, porque eu não esperava, sabe, o brasileiro. Quando eu ganhei meu primeiro brasileiro em 92, eu tinha 19 anos e fui para o campeonato sem uma expectativa dessas. Então aconteceu meio ao natural. Obviamente treinei muito. No inverno anterior, em 91, o Dodão e o Kiki tinham classificado para o Mundial, então eles treinavam. O Minho tinha classificado para o Mundial com o Ivan, então precisava treinar, e eu treinei com o Minho, que era o proeiro do Ivan. E aí eu treinei o inverno inteiro com os campeões brasileiros e com os proeiros super bons. Naquela época eu consegui convencer o Minho a correr o brasileiro comigo. O tio Marco, que não ia para o campeonato, emprestou o 12 mil, que era um barco ótimo para se correr na represa na época. E as coisas aconteceram. Eu corria muito campeonato naquela época. Corria de Europa, corria de Snipe, corria de 470 já. E aquela quantidade de regatas fez com que chegasse um brasileiro com 80 barcos em São Paulo. As coisas deram certo e a gente acabou ganhando, mas sem essa expectativa de ganhar. Então, para mim, diferente de alguns, não rolou aquela pressão de agora vai dar, que o nego fica batendo na trave e chega num campeonato muito pressionado. Eu não tive isso. Eu fiz um campeonato entre os 10 antes desse brasileiro e ganhei o outro. Então realmente,
Foi bem ao natural essa minha parte, sabe? 4 anos depois de eu iniciar na classe, acabei ganhando um brasileiro. Ele simplesmente ele aconteceu, né? E isso foi no campeonato que tu diz, o nacional, né, Beto? Sim. Naquele mesmo ano, eu ganhei um sul-americano na Pro do tio Marco, o que também, porra, sempre dava uma experiência muito grande, em punta, velejar com os caras melhores. Eu nunca tive na cabeça que eu era só timoneiro de snipe, velejava o que podia. Surgiu, mesmo campeão brasileiro no Leme, surgiu a oportunidade de correr um sul-americano na Pro do Marco de snipe, eu fui e nós ganhamos. E foi muito legal velejar, cara, super experiente e saber como o cara fazia. E isso, foi bem ao natural, na realidade. Foi muito treino, mas bem ao natural. E o que pesou muito ganhar, que eu acho que fez muita diferença, foi ter uns companheiros de treino muito bons, que foi o caso do Dodão, muito bons, e um proeiro experiente, que depois ele me acompanhou de 91 até 94, eu acho. Então, acho que isso fez a diferença para que se mudasse de patamar ou de nível naquele início dos anos 90, né? Bebum? Acho que é até meio difícil pontuar assim, né? Uma pergunta até difícil de responder. Eu acho que as coisas vêm meio que ao natural. Mas com certeza uma coisa é presente, há muitas horas na água, né? Então comecei a velejar em 96 de snipe, mesmo tendo lá problema com proeiro, sem conseguir um proeiro fixo por muito tempo. Uma coisa que eu sempre fiz foi velejar muito, sempre. Eu tinha faculdade, ia de tarde para velejar, na prova de férias, velejava todos os dias, sem exceção. Todos os dias. Domingo a domingo, pelo menos eu e o Ivan, a gente estava na água velejando, desde que eu comecei a velejar de snipe. Então, acho que aquelas 10 mil horas, né, que falam, né, para você atingir excelência, qualquer coisa que você faça, fizeram um presente. A gente velejou muito, muito. E quando eu comecei a velejar com o Dante, então, a gente velejou mais ainda. Acho que isso foi um negócio bastante determinante ali na hora que a gente chegou. Bom, lá no início, a gente estava falando das questões lá de técnica. Bom, na minha época, o Optimista não tinha técnica. Lá no clube, nós éramos apenas 3, eu, o Joca e o Raguinha, e não tinha ninguém para ensinar. Talvez acho que isso tenha sido um obstáculo assim para encurtar um pouco o tempo. Eu concordo com o Xande, eu acho que hoje os velejadores de Optimista estão muito melhor preparados ali da classe. E naquela época, eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade nisso porque eu não tinha técnica. Eu meio que aprendi tudo na marra, né? Meio que tentativa e erro. E também não tinha técnica. Eu ia para a água treinar com o Ivan, conversava com ele, e talvez isso tenha sido uma coisa algo que atrasou um pouco assim, a evolução. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, se tem técnica, seja lá o que for, o importante é tentar chegar nas 10 mil horas lá dentro d'água. Né? Não só de snipe, obviamente, as horas de outras classes também são. Bom, o primeiro título brasileiro foi em 2003, com o Dante. A gente já vinha velejando uns 2 anos juntos. A gente tinha corrido nas férias de 2000, aí parou em 2001, 2002 voltou a velejar. Foi bastante importante, né? Eu acho que era aquele negócio, a gente estava sempre batendo na trave. Apesar de eu não me sentir pressionado para ganhar um campeonato, acho que a gente já tinha uns 5 ou 6 campeonatos e era sempre terminado em 4 campeonatos. Eu sou o cara que tem mais 4 colocados no campeonato brasileiro.
E a gente sentiu que aquele momento lá ia acontecer. A gente estava muito treinado, a gente tinha feito algumas alterações de regulagem, mas foi um momento que a gente começou a velejar com mais tensão. Na classe no Brasil, e acho que aquilo ali realmente foi pelo lugar. A gente chegou realmente muito bem preparado para o campeonato. Né? E a gente começou bem, primeiro dia a gente venceu 2 regatas, no segundo dia tivemos um mau resultado, como 17º. O Edu Penido, que eu lembro disso até hoje, chegou para mim e falou: Bebum, vocês precisam acreditar na velocidade de vocês. E aí aquilo ali mudou a vida. Aquele negócio do seu técnico que de repente fala coisas pontuais e resolve a tua vida. Aquilo ali para mim mudou a vida. Bebum, acredita na velocidade de vocês. E a partir dali eu acho que deu um clique e a gente mudou alguns detalhes na forma de velejar ali e conseguiu vencer o brasileiro, que eu acho que realmente foi um dos campeonatos mais importantes ali no início dessa trajetória vitoriosa ali que eu já tive na classe. O Mundial de 2009, né, que foi lá em São Diego, foi quando eu e o Xande, a gente já tinha começado desenvolvendo as velas. A gente se preparou muito para aquele campeonato. Eu fui com o Beto 2 vezes lá para a Europa, correr campeonatos lá para provar as velas. Velejamos muito no Brasil, praticamente todos os campeonatos aqui no Brasil a gente corria. E realmente a gente chegou muito preparado. E para mim, o que dá confiança é estar bem preparado para o campeonato. Quanto mais a gente treina, mais a gente fica confiante, mais a chance da gente dar certo. Eu sempre fui muito, muito, muito viciado. Sempre adorei treinar. Treinar, acho que dá tranquilidade, deixa bem preparado, diminui a ansiedade. Então, no meu caso, eu acho que treino realmente está dentro d'água. Acho que foi o divisor de águas aí para a gente conseguir iniciar uma trajetória vitoriosa. Xande, eu acho que a gente pulou só essa parte desse momento marcante dentro da classe. Qual que tu acha que foi? Se foi, se tem mais de um também, pode falar um pouco sobre isso. Eu acho que, cara, momentos marcantes foram, tem vários, né? Foi ter ganho aquele primeiro brasileiro, foram as conquistas no Mundial, do Pan-Americano, obviamente, né? O Mundial e o Pan-Americano foi muito especial porque a minha família estava lá na época. Então, pô, tava pai, mãe, os irmãos em Punta, todos no alegria que foi para minha família toda aquilo, aqueles resultados, ter conquistado o Mundial com o Dado, meu primo. Isso aí foi tudo muito marcante. E aí depois foram os resultados já com a presença das minhas filhas, sabe? Então, o Mundial de Ilhabela aqui, que a gente fez um bom papel, que a gente acabou em segundo, perdendo pro Giga, mas tem uma evolução muito grande dentro do campeonato. Minha filha que corre de Optimist assistindo. Isso aí foi uma alegria muito grande, sabe? Porque eu acho que ali, naquele Mundial, ficou um exemplo muito forte de tu não desistir nunca, sabe? Começar um Mundial 32 e um 34 e acabar o Mundial em segundo, tendo grandes chances de ter ganho, né? Foi por um ponto que o Giga tirou ponto na última regata. Então, ter feito ter dado toda a volta por cima num campeonato que tinha uma pressão, porque era correndo em casa, tinha uma expectativa. E recuperar daquela forma e a tua filha vendo, eu acho que foi talvez o mais legal. Bebum, tu quer voltar nesse tema aí um pouco? Sim. Como o Xande falou, eu dei o exemplo do Campeonato Brasileiro, mas, de fato, cada campeonato ali tem uma importância única ali, né, na trajetória. Eu me lembro, e lembrando desse exemplo do Xande, né, de nunca se entregar, né, ele sempre falava isso, nego não se entrega, não se entrega. Eu lembrei de um campeonato lá a gente foi correr lá em Punta del Este, no Hemisfério, eu e Dante, eles estavam algum tempo sem velejar, porque eu estava estudando para uma prova, e a nossa preparação não foi a melhor possível.
Mas a gente chegou lá relaxado, sabendo que vamos curtir, a gente está muito tempo sem velejar, vamos aproveitar o campeonato, vamos com a faca na boca, mas vamos desfrutar um pouco aí do velejo. Obviamente, no dia que deu vento forte, a gente sofreu pra caramba. O Xande estava impossível nesse campeonato, faltavam 3 regatas para acabar, tinham 2 descartes, e a pior resultado dele, acho que era um terceiro ou um quarto. Tá? E aí, depois desse dia de vento forte, eu cheguei pro Dante, depois da regata, falei, porra, Dante, você vai ter difícil de levar, cara. O Xande está muito bem, cara. Eu acho que vai ser difícil. Eu falei, a única maneira da gente vencer esse campeonato é amanhã ganhar as 2 regatas. Então, foco amanhã é ganhar as 2 regatas. Então, a gente foi para o dia seguinte, assumiu todos os riscos que a gente precisava e conseguiu voltar para casa com 2 primeiros. Para nossa sorte, o Xande não fez um bom dia naquele dia e a gente foi para o último dia empatado. A gente conseguiu reverter uma situação de alguns pontos atrás para ir para o último dia empatado. Aquele campeonato realmente marcou por conta dessa ideia de nunca se entregar, né? De que o campeonato acaba quando termina. E acho que especialmente a vela, acho que ela traz muito isso, né? Às vezes você acha que não vai ser possível e o vento é um pouco diferente, né? Muda para o dia seguinte, muda a condição, alguém que estava bem acaba escorregando, as coisas dão certo para você e a coisa encaixa. Então, acho que essa questão de esse tipo de campeonato, né, que a gente não se entrega, que a gente começa mal e vai buscando, ao exemplo do Xande no Mundial, ao exemplo do Xande no Brasileiro de 2017 também, que ele começou super mal e reverteu lá o resultado, acabou vencendo o campeonato lá em Ilhabela em 2017 também. Então, acho que esses campeonatos realmente ficam marcados aí na memória e acho que é um bom exemplo para todos, assim, de resiliência, de persistência, de não se entregar até o fim. Deixar claro que esse hemisfério em punta aí, hemisfério nunca foi meu forte, cara. O cara saiu das cias, Beto. Aqui foi sacanagem, né, Xande? A gente não pode contar a história toda, né? Pelo menos alguns vocês ganharam, né, velho? Eu nunca ganhei nenhum, né? Vamos em frente. O problema é correr vários e não ganhar nenhum, né, velho? Ganhar um de vez em quando já resolve grande parte do problema, né? Seguindo em frente, qual a importância das classes olímpicas dentro desse processo todo aí? E o que vocês acham que, além do extra snipe e da classe olímpica, que tenha um fator marcante nisso tudo? Quem vai? Vou eu? Vai, Xandão. Vou colar. A classe olímpica é um outro nível de competição, né? A classe olímpica é um outro nível de treinamento, de dedicação, de parte física. E a classe olímpica que eu participei somou muito no snipe, porque além de tu mudar o padrão de treinamento e o nível de regatas que tu corre, o nível dos adversários, vamos dizer assim, os melhores do mundo, no caso, são profissionais. O barco é mais rápido do que o snipe, né? Então, as decisões são tomadas mais rápidas. As situações passam mais rápidas. E quando tu vem para o snipe e tu tá treinado num 470, a regata ela é meio que em câmera lenta. Tu tem muito tempo para tomar as decisões. Então, aquele período em que eu era um atleta da classe 470 foi talvez o período onde eu fiz os melhores resultados a nível na classe snipe, porque eu estava correndo muitas regatas por ano, regatas de altíssimo nível, era muito bem preparado fisicamente e as coisas aconteciam. Foi nesse período aí que acabei ganhando o Mundial, o Hemisfério e tal.
e até o PAN ainda é um resquício dessa época. Mas eu acho que não só a classe olímpica, porque eu tive a oportunidade das campanhas olímpicas, mas velejar em as classes somaram muito no snipe. Velejava de 470, mas antes dessa campanha olímpica toda, eu velejei de Europa um pouco também, no barco do Mano, do meu irmão. E o Europa era um barco muito sensível, equilíbrio, por exemplo, travesso, pouco, tal. E isso somava muito no snipe. Então, cada barco que tu veleja, ele tem uma característica, uma habilidade que ele desenvolve mais. O 470 era muito sensível em botar para andar, botar por orçar e tal, barco solto, barco trancado. Isso ajudou no snipe. O efeito era menor, mas tinha o efeito. O Europa ajudou no equilíbrio. Então, o que eu acho é que se dos 16 anos até os 20, 22, tu tem que velejar em tudo que tu pode. Porque ele vai desenvolver, cada barco vai desenvolver a tua habilidade mais ou menos. E isso, quando chega no snipe, faz muita diferença. Obviamente, a classe olímpica te cobra muito mais. Mas cada barco que tu puder velejar, até na proa dos caras bons, qualquer oportunidade, eu acredito que deve ser aproveitada. Exemplos de caras hoje que fizeram. O Filipinho velejou de tudo quanto foi possível. O Leozinho velejou muito. O Macaco velejou de 420, 470, velejou de snipe. Então, são caras agora, o Caveirinha, que velejador de laser, está velejando de snipe. Então, eu acho que essas coisas acabam somando para o cara ter um bom desempenho na classe snipe. Obviamente que a classe olímpica foi a que teve maior influência no seu desempenho na classe snipe, né? Bom. Eu concordo com o Xande também. Acho que um fator determinante é a velocidade da regata. Fora, obviamente, o nível técnico que é muito alto, né? Porque todos são profissionais, todos velejam todos os dias. E, então, o nível é um nível de excelência. E velejar nesse nível é muito mais difícil. Então, no momento que você passa de uma classe olímpica para uma classe não olímpica, que não é profissional, a vida um pouco mais fácil. E, em especial, né, no 470, que é um barco planador, um barco que anda muito rápido, as decisões têm que ser tomadas com uma velocidade muito maior. E concordo com aquilo que o Xande falou. No momento que você volta para uma classe mais lenta, seja snipe, seja outra classe mais lenta, a tomada de decisões fica mais fácil. Eu acho que a classe olímpica tem... Pensando sobre classe olímpica, né? Eu fui apaixonado pela campanha olímpica, acho que é o máximo, acho que é um estilo de vida fantástico. Adoro, infelizmente, é dura a vida, né? Apesar de ser muito bacana o estilo de vida, é dura a vida na classe olímpica. Eu acho que eu vejo muito hoje os mais novos focando muito em classe olímpica, querendo que a Olimpíada, o maior da optimista está pensando na Olimpíada. Eu acho que isso não é um pensamento correto. Eu acho que é uma minoria que consegue, né, se dedicar aquilo. Eu acho que é uma dedicação de uma vida para conseguir participar dos Jogos Olímpicos. Então, é importante que realmente aquilo que o Xande falou, saiu do optimismo e velejar em todas as classes, né? Hoje tem um facilitador, que são as classes da juventude, e a partir daí, procurar velejar no maior número de classes possíveis para poder desenvolver as diversas habilidades que cada uma proporciona para quem nelas veleja. Acho isso importante. E sempre lembrando, né? Velejar em classe olímpica tem que realmente gostar de velejar, tá? Isso é o meu à parte sobre a classe olímpica. Tem que gostar bem mais do que se imagina em gostar de velejar. Tem que ir paradinho. Porque a gente apoia bastante, velho. E se tu entra cedo nessa vida, o tombo é tão grande que é duro, véio. Por isso que, como o Bebum falou, a parte de velejar bastante antes de sonhar com uma Olimpíada é fundamental.
continuando aqui, Bebum, como que como você se mantém motivado hoje em dia, depois de ter ganho tudo que era possível dentro da classe, entendeu? Cara, eu sou um tarado pela vela, né? Sou apaixonado pelo negócio. E eu acho que cada campeonato é um desafio. Eu fiquei um tempo afastado da classe, né, por conta lá das Olimpíadas de 2016. Ao contrário do que diziam para mim quando eu não estava velejando, que quando voltasse a ser fácil, falava que não ia ser fácil, não foi fácil, não está sendo fácil. Então, para mim, voltar a velejar bem de sniper, voltar a ganhar um campeonato brasileiro, que são um campeonato mundial, é um desafio. Então, eu sou meio que movido pelos desafios. O que me motiva são os desafios. E hoje para mim, voltar a andar rápido e a ganhar os campeonatos da classe sniper é um desafio extremamente motivante. Isso hoje em dia e eu sou louco pelo troço, né, cara? Então ficar longe não dá. E eu quero muito poder voltar. Eu vou velejar com o Dante agora. Eu acho que a gente vai conseguir fazer alguns campeonatos juntos. Então, eu acho que isso é o principal. O que me motiva são os desafios. Gente. O meu eu acho que sempre o próximo campeonato é o mais importante, sabe? Então, eu não consigo correr muitos campeonatos por ano, mas para aqueles campeonatos que eu vou, eu me preparo para ir porque pela competitividade que eu sempre tive, desde quando jogava bolinha de gude com o mano em casa com 8 e 10 anos, e futebol e não sei o quê. Então, ainda tem esse espírito competitivo e o próximo campeonato, para mim, ele é sempre o mais importante, sabe? É o que motiva, porque se eu não me preparar e for mal, eu sei o quanto eu vou ficar chateado na hora. Então, se for para ir, é para ir bem preparado para ter a chance de ir bem, né? Beleza. O que vocês veem hoje em dia como a maior dificuldade para se manter velejando na ponta da flotilha? Vai lá, Xandão. A minha parte é a parte física, né? A parte física. Eu não consigo ter a motivação de fazer ginástica ou me manter no peso o ano inteiro. Eu não tenho essa disciplina. Então, sempre perto de campeonato, alguma coisa, eu tenho que me preparar, tenho que perder peso para ir para os campeonatos. Essa é a minha maior dificuldade hoje. E o que acontece é que antes, com 15 dias dava tempo, depois virou um mês. Para esse Mundial, eu treinei 3, 4 meses de parte física, eu velejava bastante, mas treinei 3, 4 meses de parte física, e não foi suficiente, sabe? Eu saí com muita dor desse campeonato. Física, assim. Então, eu tô vendo que vai chegar uma hora que não vou mais poder parar. E eu não sei se eu vou ter essa capacidade de me cuidar um ano inteiro para seguir velejando competitivamente. Bebum? Essa parte física eu gosto bastante de fazer, eu acho que é fundamental. Eu entendo o lado do Xande. E a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil também. Mas eu curto bastante fazer e me manter bem preparado fisicamente para os campeonatos. Acho que a maior dificuldade que eu tenho encontrado hoje, desde que eu voltei a velejar de sniper em 2017, é ter o proeiro fixo, né? Disponível ali, a fim de fazer um projeto de longo prazo. Eu tinha começado com o Rodriguinho ali em 2017, depois que o Dante resolveu não mais velejar, que é um grande amigo, um grande velejador,
A gente estava indo super bem, fez um Campeonato Brasileiro 2019 excelente. O plano era ir ao Mundial, mas é aquelas coisas, né? Acontecem imprevistos no caminho e acabaram separando a gente. Então, acho que a maior dificuldade hoje é ter realmente um proeiro ali fixo, que veleje sempre, que você consiga desenvolver um trabalho ali a longo prazo e hoje depois que o Dante pode velejar. Vamos ver agora se ele resolve. Se ele continuar, acho que a vida vai ser mais fácil. O que tu, Bebum, acha que hoje tu vê, olhando de fora, para quem está começando, as maiores dificuldades para quem está iniciando hoje a carreira na velejada Snipe? Acho que é um tom meio crítico até, né? Eu vejo hoje os mais jovens, quando começam a velejar, seja lá de qual classe for, muito imediatistas, né? Eu não vejo eles, acho que tem muita opção, eu não vejo eles assim realmente determinados a fazer um trabalho de longo prazo, a ter paciência. Apesar daquilo que o Xande falou da turma sair melhor preparada da classe optimista, eu vejo que eles têm muita dificuldade ainda em fazer um trabalho de longo prazo. Eu, comparando assim, quando eu saí, comecei a velejar de night, velejava todos os dias das minhas férias, eu não vejo isso no clube. Eu volto meu quarto no clube e não tem ninguém velejando. Ninguém veleja, ninguém treina, ninguém realmente se dedica de fato a um projeto mais de longo prazo. Assim. Falando na classe mais, as outras classes não acompanham muito. Então, eu acho que a maior dificuldade para quem começa hoje é realmente ter essa consciência de que leva tempo. Não vai acontecer do dia para a noite. Precisa de muito tempo dentro do barco, precisa ter resiliência, ter paciência, precisa se formar com proeiro, formar uma equipe forte, precisa se preparar fisicamente, precisa se preparar mentalmente. Então, é um processo longo. E eu não sei se as pessoas estão muito, muito interessadas nesse processo longo. Então, eu acho que isso aí é o maior empecilho hoje, a maior dificuldade que eu vejo das pessoas que começam a velejar, a entrar na classe. Eu concordo plenamente com o Bebum, sabe? Eu acho que hoje existem muitas distrações, assim, e aquilo que eu falei, o cara sai do optimista, da vela jovem, muito dependente de treinador hoje em dia. E quando ele chega numa classe adulta, não tem todo aquele apoio e vê o como é difícil, e talvez se sinta até um pouco mais sozinho, os caras param, desistem ou não se dedicam, ou acham que não vai dar ou que não vai conseguir. Então, o que eu concordo plenamente com o Bebum é que hoje é tudo muito imediatista, sabe? Como é que o cara vai botar no Facebook ou no Instagram que tirou 25 no Brasileiro de Snipe? Como é que ele vai mostrar isso para os dele? Um cara que faz maior propaganda, não sei o que, nas redes sociais. Eu acho que hoje o cara tem que querer muito. Não faz para ele, ele não faz para os outros, não faz para ninguém, faz para ele. O cara quer chegar, ele quer aquilo. E ele vai curtir aquilo com os amigos dele que acompanharam ele e viveram aquilo com ele, tiveram lá nos momentos difíceis, nos treinos, e não se deram força. Então, eu acho que hoje em dia mudou muito a cultura. Muito a cultura. É muita exposição e por muitas vezes eu acho que essa exposição faz com que os caras abandonem pelo medo do fracasso, cara. Sabe? Porque tem toda uma imagem e tem que preservar. E quando aparecem os resultados, contra aquilo ali não tem imagem que se sustente. Então, eu acho que a primeira coisa que
se eu pudesse dar um conselho para quem está começando, é não criar aquilo uma propaganda, sabe? Pessoal, veleja por ti, porque tu gosta, porque tu quer muito. Os tombos vão vir no caminho e o caminho é longo, e só tu tem que lidar com esses tombos, não uma sociedade inteira, não sei quantos seguidores, ou não sei quanta gente que está em volta ali, porque aí a pressão aumenta muito. Então, eu acho que a gente vive um outro momento hoje e que se deve ter muito cuidado quanto a isso, sabe? Porque eu acho que essa é uma dificuldade muito grande que esses jovens vivem hoje. É a exposição e a ideia de que tudo é perfeito, cara, e não é perfeito. O esporte é uma desgraça, cara. A gente passa por muita coisa difícil antes de ganhar. E tu é capaz hoje de passar por isso ou se sacrificar por isso para chegar no ponto. É o que o Bebum falou. Quantos caras da vela jovem, júniores da classe hoje, a gente vê treino de segunda a sexta. Não, os caras têm muita distração e não fazem, sabe? E aí fica realmente difícil de chegar. Xande, nós estamos encerrando aqui o tempo, já passou 1 hora, tá? A gente tem algumas perguntas aqui. Perguntaram sobre os modelos de velas, se as velas fora do Brasil e aqui são iguais. São. A gente fez o desenvolvimento aqui e os desenhos foram passados todos para Quantum no resto do mundo. Perguntaram sobre o peso de tripulação. O que vocês acham que hoje seria um peso ideal? Pode responder, Bebum. Eu acho que o peso ideal hoje de tripulação é entre 140 e 145 quilos. Se for jovem... Tá, não, é só porque eu tenho que encerrar daqui a pouco. Eu acho que 140 quilos. Falaram aqui também que o problema dos outros é falta de tempo para treinar, como se vocês não tivessem o dia inteiro para ficar dentro d'água, mas em todo caso. A gente ficava o dia inteiro dentro d'água quando tinha 18 anos, né? Não hoje. Essa eu fiquei... essa eu respondi. E bom, queria agradecer a presença de todo mundo. A gente também não quer se prolongar muito no assunto. Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui que nos mande pelo Facebook. Senão a gente vai encerrando e qualquer coisa se bastante gente pedir, a gente volta com algum tema mais específico sobre vela, sobre regulagem, sobre alguma coisa do tipo. Então, galera, obrigado pela presença dos dois aí. A gente vê agora a repercussão do assunto e qualquer coisa a gente marca uma nova aí na frente, tá? Valeu pela ajuda aí. Valeu, obrigadão. Grande abraço. Valeu para todo mundo, valeu.